Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, abram as suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Vamos ler o capítulo 2. Irmãos, hoje nós vamos fazer diferente. Eu não vou fazer a leitura do capítulo, porque o capítulo é extenso. Mas eu vou parafrasear o capítulo e ao longo da exposição nós vamos mencionando os versículos. Ok? Nós estamos pregando uma sequência de sermãos sobre o livro do profeta Daniel. E o capítulo 2 é um dos capítulos mais fascinantes. É um capítulo profético, é um capítulo messiânico e é um capítulo escatológico. Está intimamente ligado com o livro do Apocalipse. Então o capítulo 2 de Daniel começa narrando que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, lembra? Nabucodonosor, um rei poderoso, havia constituído a Babilônia, o maior império do mundo. Lembra que nós falamos que Babilônia tinha a melhor universidade daquele tempo, era muito rica, havia constituído um grande exército, havia conquistado diversos reinos, inclusive o povo de Israel estava agora cativo debaixo do poder do Império Babilônico. E Nabucodonosor havia destruído o templo e os muros da cidade de Jerusalém. Israel não existia mais como um povo constituído. Eles estavam debaixo do reinado de Nabucodonosor. Não só eles, bem como o Egito, a Síria, como toda aquela região do Oriente Médio, estavam debaixo do poder e do império de Nabucodonosor. É importante que vocês saibam que esse Nabucodonosor é o Nabucodonosor II. Porque o pai dele, Nabucodonosor I, foi quem constituiu esse reino e faleceu logo depois da batalha de Carquemes, onde o filho, Nabucodonosor II, foi enfrentar o egípcio Neco, o faraó Neco, e venceu Neco na batalha de Carquemes. E logo depois Nabucodonosor I morre e Nabucodonosor II é quem assume o trono e promove essas batalhas, conquistando todo aquele mundo antigo no Oriente Médio. Então está no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. E Nabucodonosor tem um sonho. E ele fica muito agitado, muito perturbado com o sonho que ele teve. E então ele manda chamar os feiticeiros, os magos, os sábios e os caldeus de toda a Babilônia, para que viesse ao seu palácio e lhe dissesse qual tinha sido o sonho que ele teve e qual era a interpretação desse sonho. E então Nabucodonosor chamou os feiticeiros, os magos, os caldeus e os sacerdotes, todos para o seu palácio, e disse para eles assim: olha, eu tive um sonho e estou muito perturbado. E vocês deverão me dizer qual foi o sonho e interpretar esse sonho. Não adianta, eu não vou contar para vocês o sonho, porque senão vocês vão ficar com meia conversa, ficarão aí tergiversando, querendo me enrolar, e depois dar uma interpretação qualquer, e eu não vou cair nesse papo de vocês. E aquele que me disser qual o sonho que eu tive, e interpretar esse sonho, eu darei muita riqueza para ele, darei muito poder para ele, e ele será grandemente honrado por mim. Mas, se ninguém souber qual foi o sonho que eu tive, e se ninguém interpretar o sonho que eu tive, eu vou matar todos os feiticeiros, todos os sábios, todos os magos e todos os caldeus do império da Babilônia. E então os sábios se reuniram e disseram: não, rei, nenhum rei, por maior que ele tenha sido na face da terra, jamais pediu isso que tu está pedindo.
para que a gente revele o sonho que tu teves. Ninguém na terra conseguirá fazer isso. Nenhum homem será capaz disso, a não ser os deuses. Mas os deuses não vivem com os homens. Então Nabucodonosor se enfureceu e disse ao seu líder, o líder da guarda real, chamado Arioque, disse: reúne toda a minha guarda real e mate todos os sábios, todos os feiticeiros, todos os magos e todos os caldeus da Babilônia. E então eles saíram. E eles foram atrás de quem? De Daniel, de Ananias, de Azarias, que eram sábios também na Babilônia. Então Daniel chamou Arioque e diz assim: Arioque, faça o seguinte, procure Nabucodonosor e peça a ele um tempo. Me dê um tempo, porque eu vou buscar ao meu Deus. E depois que eu buscar ao meu Deus, eu procuro vocês. Se assim for a vontade de Deus, Ele nos dará o sonho e nos dará a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E então, Daniel, depois que conversou com Arioque volta ao rei Nabucodonosor, pede um tempo, Nabucodonosor dá um tempo, e então Daniel olha para a sua Bíblia, versículo 17, diz o quê? Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E acontece o quê? Que estando Daniel e seus amigos orando, Deus revela para Daniel esse mistério, qual era o sonho que Nabucodonosor havia tido, e também revela para Daniel a interpretação. Então Daniel manda chamar Arioque: marque uma audiência com o rei, porque o meu Deus me revelou qual foi o sonho e qual a interpretação dele. Então Nabucodonosor recebeu Daniel. E Daniel, diante do Nabucodonosor, disse: ó rei, tu tiveste um sonho que te perturbastes demais. E o sonho foi esse: tu sonhaste com uma grande estátua, uma enorme estátua, que tinha cabeça de ouro, ombros e braços de cobre, peitos e quadris de ferro, de prata, pernas de ferro e pés de ferro e de barro. E então passarei a dar a interpretação. A cabeça de ouro és tu, és o império babilônico. Os braços são os 2 governos que assumirão depois de ti, que destruirão o seu reinado e assumirão depois de ti, os medos e os persas. Depois dos medos e os persas, o governo de ferro é o império greco-romano comandado por Alexandre o Grande, que será um império impetuoso, duro, e irá destruir muitos e muitos povos. Depois do império greco-romano, permanecerá apenas o império romano. Só que o império romano é de ferro e de barro. Porém, o Deus dos céus arremeterá uma pedra que não tem origem, e essa pedra acertará os pés de barro e destruirá toda a estátua. Esta é a revelação que Deus traz a você, Nabucodonosor. E então Nabucodonosor olhou para Daniel e deu uma olhadinha no versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Essa é a paráfrase de todo esse capítulo, o capítulo de número
2 do livro do profeta Daniel. Nessa noite, meus irmãos, eu quero pregar para vocês sobre um tema: o reino de Cristo prevalecerá. O reino de Cristo prevalecerá. Irmãos, Jesus, ele foi precedido por uma pregação pelo seu primo, chamado João Batista, que dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem que Cristo veio trazer foi uma mensagem inaugural do reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é feito de comida e nem de bebida, mas de poder e de graça, e da manifestação e presença de Deus na vida daqueles que se tornariam súditos do reino de Deus. Inclusive, em um dado momento do ministério de Jesus, os apóstolos perguntaram: onde está o teu reino? Ou quando tu irás inaugurar o teu reino? E Jesus responde aos seus discípulos assim: vocês estão andando comigo esse tempo todo e vocês perguntam: onde está o meu reino? E Jesus olha para os discípulos e diz: o meu reino está dentro de vocês. Então Jesus, ele veio inaugurar o reino de Deus. O reino de Deus não é uma mensagem apocalíptica, escatológica, não é algo que nós vamos viver só lá no futuro. É algo que a gente passa a viver na medida em que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós somos convertidos pelo Espírito Santo, nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. E então nós precisamos aprender com o nosso rei como devemos viver neste mundo. E é uma fase preparatória, porque ele disse que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do reino de Deus, somos servos de Cristo. O rei deste reino é um rei eterno e que prevalecerá para todo sempre. E isso não foi algo inventado por Jesus, nem por João Batista, e nem pelos discípulos de Jesus. Está profetizado em todo o Antigo Testamento, inclusive aqui no texto de Daniel. E a conclusão da revelação do sonho que Nabucodonosor teve é esta: que o reino de Cristo prevalecerá. Mas por que prevalecerá? Agora eu quero voltar ao texto com vocês. Dê uma olhada no versículo 10 e no versículo 11. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Minhas irmãs, meus irmãos, Nabucodonosor, ele teve um sonho que lhe tirou o sono. O seu sonho perturbou a sua mente. Dê uma olhadinha no texto, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este o quê? Um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. E olha só que interessante, lê o versículo 3. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o quê? O meu espírito. Esse sonho que ele havia tido, o havia perturbado demais. A palavra perturbar significa golpear aqui. É interessante que, a partir do capítulo 2 até o capítulo 7, todo o livro do profeta Daniel é escrito em aramaico, porque Daniel já estava inserido na cultura dos babilônicos, e a língua que os babilônicos falavam era o aramaico. É por isso que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas: em hebraico, que é a língua dos hebreus; em aramaico, que é a língua desse povo que subjugou o povo de Israel e obrigou que eles falassem o aramaico; e o grego, que no tempo de Cristo era o idioma universal.
Então, por isso que Jesus também conhecia o aramaico, por isso que os discípulos daquele tempo ali conheciam também o aramaico. Era uma espécie de segunda língua para os hebreus. E depois veio o grego, é muito comum na Europa, na África também, que são países pequenos e tribais, e as culturas se confundem. Um grupo de um país fala 2, 3, 4 idiomas. Só nós que estamos perdidos, né? Só nós que estamos perdidos. Fomos colonizados pelos portugueses, malemar falamos o português brasileiro, porque nem o português dos nossos patrícios, né, dos fundadores, nós falamos, né? Nós falamos o português dos brasileiros. Se você for para Angola, o português que os angolanos falam é o português de Portugal. Se você for para Moçambique, o português que eles falam é o português de Portugal. Só nós falamos o português brasileiro, né? E malemar falamos direito. Mas esses países da Europa, do Oriente Médio, é muito comum eles falarem 2, 3, 4 idiomas. É interessante, colegas nossos do seminário, que vieram de países africanos, eles falavam francês, inglês, o dialeto do povo dele e português. Diga aí. Porque eles crescem assim. Assim era esse contexto aqui. Então Daniel passa a falar hebraico a partir do capítulo 2, aramaico, e vai com aramaico até o capítulo 7. Então aqui Nabucodonosor está sendo golpeado por esse sonho que ele teve, que lhe perturbava. O que esse sonho revelou, irmãos? Revelou a fragilidade. A fragilidade de pessoas poderosas. Irmão, você quer coisa pior no mundo do que ter uma noite mal dormida? Parece que no outro dia você está com o corpo ardendo por dentro. Sua mente não raciocina, seus olhos não fixam, o tempo todo fica pescando. Algo por dentro de nós incomoda. A perder a noite de sono é terrível. Ainda que Nabucodonosor fosse um grande imperador, inclusive ele é chamado aqui de rei dos reis, né? No sentido de que era um rei acima dos outros reis. Mas ele estava perturbado. Deus havia dado um sonho a ele, revelando para ele o seu próprio fim. Por óbvio, sem saber que era o seu próprio fim, de que se tratava o sonho, ele já estava perturbado. Ele tinha poder, tinha riqueza, tinha fama. A palavra dele era lei, mas ele estava perturbado. Por quê, irmãos? Porque o reino de Cristo prevalecerá. Por que o reino de Cristo prevalecerá? Porque a sabedoria humana, aliada à magia e ao misticismo, não resolve o problema do mundo. O problema do rei, aquilo que inquietava e que lhe tirara o sono, que fez com que ele odiasse os sábios do mundo, os místicos do mundo, os feiticeiros do mundo, porque os feiticeiros do mundo, os sábios do mundo, não podiam revelar para ele qual era o sonho que ele havia tido. Talvez se ele falasse, e isso é muito antigo, né? Hoje em dia a pessoa dá golpe nos outros assim: oi, tudo bem? Lembra quem está falando? Aí você fala: parece que é Rafael. Aí o cara lá: é mesmo, é Rafael, né? Tudo bem. Lembra do seu primo que você mais ama? Sim, meu primo Rafael. Então você é que vai dando conteúdo para o golpista e te enrolando. Então Nabucodonosor sabia disso. E ele diz: eu não vou contar o meu sonho para que esses camaradas aqui inventem uma revelação. Eles vão ter que dizer para mim qual foi o sonho que eu sonhei e qual a interpretação desse sonho. E ele ficou furioso, porque a sabedoria daquele tempo, os feiticeiros, os magos, não puderam resolver o problema dele. E aí está a prevalência de Cristo e do seu reino. Porque o mundo, com sua sabedoria, com seu conhecimento, com a sua tecnologia, nega a palavra de Deus, persegue os que são de Deus, combatem os princípios e os valores da fé cristã. Mal sabe eles
que o reino de Cristo prevalecerá, apesar de feitiçarias, apesar de crendices, apesar da vã sabedoria humana. Porque diante de Nabucodonosor, todos os sábios, todos os feiticeiros, nada puderam fazer. E estavam com seus dias contados, se não fosse Deus intervir na história através do homem de Deus, o profeta Daniel. O reino de Cristo sempre prevalecerá. Em segundo lugar, por que o reino de Cristo sempre prevalecerá? Porque o poder humano, ainda que absoluto aos olhos do homem, nada pode diante de Deus. Às vezes nós olhamos, e essa percepção era muito maior naquele tempo. Naquele tempo, nós, tudo o que falamos aqui sobre monarquia, sobre imperadores, tudo o que falamos são a partir dos livros de história. São a partir do paralelo que nós temos da nossa realidade, imaginando a realidade naquele tempo. Mas a gente pode imaginar a realidade naquele tempo de pessoas que não tinham instrução, não tinham estudo. Raramente as pessoas estudavam. Existia uma elite muito exclusiva e uma pouca parcela da sociedade que era considerada sábia. Bem pouca. No universo de 300, 400, 500 mil habitantes, nem 10%, nem 5% disso sabia ler e escrever. Então, a mente daquele povo era que eles verdadeiramente estavam diante de um soberano, de alguém que tinha poder absoluto, de alguém que era abençoado por Deus e pelos deuses, nesse sentido de diversas divindades, e contra quem eles não podiam se revoltar. Então, ainda que o poder humano, o poder de um monarca, de um rei, de uma autoridade, aparenta ser um poder absoluto, mas nenhum poder pode diante do poder de Deus. Observe aí no texto. Vamos ler o versículo de número 5. Olha só. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em montouro. Nabucodonosor disse que ia destruir todos os sábios, os feiticeiros, todos eles seriam destruídos, e não só eles, mas como todo o patrimônio deles. A gente observa a prepotência de Nabucodonosor. Dê uma olhadinha no versículo 8 aí. Tornou o rei e disse: bem percebos que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Dá uma olhadinha no versículo 12 agora. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Nabucodonosor revela a sua prepotência, revela a sua perturbação de espírito. Ele revela quando ele exige desses homens aquilo que aqueles homens jamais poderiam oferecer a ele. Os homens declararam: ninguém pode dar o que o Senhor está querendo, ninguém pode saber o que o Senhor sonhou, ninguém pode entrar na sua mente. Ninguém, vírgula. Deus conhece a mente do homem. Deus conhece o que passa no coração. Deus sabe as intenções do coração. Davi escreveu: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me deito, quando eu me levanto. Se eu ponho a minha cama no mais profundo abismo, tu sabes. Tu conheces. Davi ainda aprofunda o conhecimento de Deus. Isso é um atributo, né? Onisciência de Deus. Tu me conheceste, eu era uma substância informe. Eu era apenas
aglomerado de célula em processo de formação, tu já me conhecia. Deus sonda mentes e coração. Nabucodonosor é prepotente porque está exigindo das pessoas erradas. Está exigindo das pessoas que adoravam e cultuavam deuses estranhos. Que adoravam e cultuavam e que tinham práticas de magia e tinham misticismos em torno de divindades que eram meramente projeção da mente humana. Não eram deuses verdadeiros, eram seres criados e reproduzidos pela mente humana. Só Daniel adorava o único e verdadeiro Deus, capaz de conhecer os corações e sondar as mentes. Nabucodonosor foi tão prepotente que diz assim: tá, vocês não querem me revelar o meu sonho, então eu vou premiar vocês, eu vou dar muita riqueza, vou dar poder para vocês. Aquele que conseguir revelar, receberá de mim poder, honra, riqueza. Isso é prepotência. Geralmente, os prepotentes imaginam que pode comprar os outros com dinheiro. Os prepotentes imaginam que pode resolver tudo com dinheiro. Nem tudo se resolve com dinheiro. Dinheiro resolve muita coisa, mas não resolve tudo. É impossível não lembrar da fala de Steve Jobs, quando ele descobriu que tinha um câncer no pâncreas e tinha usado todas as tecnologias para tentar curar o seu câncer, e ele diz no seu livro: de que adiantou toda a minha riqueza, se eu não consigo resolver o problema que vai tirar minha vida daqui a alguns meses. Os prepotentes imaginam que podem comprar tudo. Dê uma olhadinha no capítulo 14, no versículo 14. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Daniel, num primeiro momento, não sabia do porquê. O rei havia dito que todos deveriam ser exterminados. Todos os sábios deveriam ser exterminados. Então Arioque explicou o caso para Daniel. E foi Daniel ter com o rei e lhe pediu um tempo, que lhe designasse um tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Olha que coragem de Daniel. Daniel sabia quem era o Deus que ele servia. Daniel, ele cresceu ouvindo as histórias de livramento e de conquista que Deus havia concedido ao seu povo. Daniel, ele lembrava da história das 10 pragas. Daniel lembrava da história do maná, da pedra que minou água, das codornizes que caíam e alimentavam o povo no deserto, da coluna de fogo e da nuvem que guiava o povo no deserto. Daniel conhecia o Deus que ele servia. Daniel, ele conhecia a história de Gideão, que com 300 homens venceu 32 mil homens. Ele conhecia a história de seu povo. Ele conhecia a história da derrubada das muralhas de Jericó. Ele sabia que era o Deus que ele servia. E então ele disse para o rei: rei, me dê um tempo, e eu voltarei com a interpretação, a revelação do sonho e a interpretação do seu sonho. Tinha confiança ou não? Sabia quem era Deus ou não? O reino de Cristo prevalecerá, irmãos. Porque ainda que o poder humano aparentemente seja absoluto, nada pode, nenhum poder pode diante do poder de Deus. E aí, meus irmãos, vem a gratidão de Daniel. Dê uma olhada no versículo 19. Versículo 19 diz assim até o 23. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite.
Daniel bendisse o Deus dos céus. Daniel exalta a Deus por vários motivos especiais. Ele bendiz a Deus porque ele conjuga poder e sabedoria. Olha o que diz o versículo 20. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria, dele é o poder. Isso Daniel está contrastando um que assumiu o poder, Nabucodonosor, e a sabedoria dos magos e dos sábios e dos caldeus da Babilônia. E Daniel diz assim: tu, Deus, é quem tem o poder, tu, Deus, é quem tem a sabedoria, nada são esses homens, nada é esse rei, porque tu, ó Deus, é quem tem todo o poder e toda a sabedoria. É por isso que Daniel agradece a Deus por Deus lhe ter revelado. O Deus que é criador, é o Deus da providência. Ele muda o tempo, Ele muda as estações do ano. É Ele quem controla a vida da humanidade. É Ele quem traz a chuva. É Ele quem faz todas as manhãs nascerem no tempo certo. Foi Ele quem separou o dia e a noite. Foi Ele quem botou o limite para as águas. Esse é o Deus de Daniel. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que você crê. Assim penso eu. Daniel, ele agradece a Deus, ele exalta a Deus, porque Deus é o Senhor da história. Dê uma olhada no versículo 21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É Deus quem tem o controle da história. É Deus quem tem o controle da história. Daniel também bendiz a Deus, sabe por quê? Porque Deus é o Senhor dos mistérios. A vida é cheia de mistério, irmãos. A vida é cheia de questões e de indagações que a própria Bíblia não responde e nós muitas vezes não temos resposta, e diante dessas questões e desses mistérios nós temos que nos calar. Olha o que Daniel fala no versículo 22. Ele revela o quê? O profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Irmãos, Deus não está em todos os lugares? Ele não é onipresente? Aonde é que existe trevas, irmãos? Para Deus? Em lugar nenhum, porque Ele é luz. As trevas é a ausência da luz. E não existe trevas onde Deus está, porque a luz dissipa as trevas. Deus é quem conhece o oculto, Deus é quem conhece os mistérios da existência humana. Deus é quem tem domínio sobre essas coisas. Quantas galáxias tem no nosso universo? Quantos buracos negros? Não sei, irmão. Como é que Deus fez tudo isso? Por sua palavra. E pode, por quê? Porque está escrito, está revelado. Mas como se deu isso? Não sei, irmãos. Porque as coisas são da forma como são. Deus sabe. Muitas delas temos respostas, tantas outras não. Existem mistérios na vida, dos quais nós não temos conhecimento e não temos controle. Às vezes uma mãe que passou a vida toda na igreja me pergunta: pastor, onde eu errei? Porque o meu filho saiu da igreja, não quer mais saber da igreja. Não sei, irmã. Na vida tem dessas coisas. Na vida existem mães boas que têm filhos ruins. E tem mães ruins que têm filhos bons. Não sei. A vida não é uma caixinha. As coisas não acontecem na vida de forma matemática. É assim, e vai acontecer assim, e vai dar tudo certo assim, e vai ser tudo tranquilo. Não. Na linha cronológica da nossa existência, fatos acontecem dos quais nós não temos controle. E altera tudo.
E ao alterar tudo, é nesse momento que a nossa fé é testada. Porque quando é alterado para algo muito bom, de repente está andando na rua, tu tropeça, numa caixa tu abre, é um papel com o jogo da Mega Sena. Aí tu abre aquele jogo da Mega Sena da virada, que negócio é esse aqui? Eu vou jogar fora. Aí algo dá um estalo na sua mente e fala, peraí, se eu abrir aqui o celular e ver qual foi o número que deu ontem na Mega Sena, quando você olha e confere, nossa, o único ganhador, ganhou milhares de reais. Glória a Deus, que bênção de Deus. Não é? Mas vamos inverter. Está indo tudo bem com você, de repente você leva seu filho no médico, o médico diz, seu filho só tem 3 dias de vida, ele vai morrer. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. A nossa vida não é linear, irmãos. Deus conhece os mistérios da vida. Por quê, irmãos? O nosso coração se dilacera diante do fato de um bebezinho de 9 meses morrer afogado no Rio São Francisco, de pessoas da nossa igreja. Por que isso, irmãos? Por que, Deus? Eu não tenho resposta. Mas eu sei que nada foge do controle de Deus, e o meu final não é aqui, porque o reino de Cristo sempre prevalecerá, e eu sou cidadão desse reino. Nós servimos um Deus que conhece os mistérios. Irmãos, aqui para nós, tem muita coisa que eu quero perguntar quando eu chegar lá na eternidade. Eu vou perguntar, Deus, por que isso? E Deus vai desenrolar todos os mistérios para nós. Por que foi assim? Por que eu sofri tanto? Por que eu tinha tanta luta nessa área da minha vida? Por que o Senhor não me fez um melhor crente da minha igreja? Por que eu era um crente tão capenga? Um dia eu estava quase no céu, no outro dia eu queria abandonar tudo e ir para o mundo. Por que, Deus, o Senhor não fez eu o crente mais ativo na igreja? Eu sou um crente tão preguiçoso, eu fui um crente tão... São muitas coisas que eu vou perguntar para Deus. Muitas coisas. E Daniel chega na presença de Nabucodonosor e ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Deixa eu abrir aqui meu... O celular fechou. Sabe por que o reino de Cristo sempre prevalecerá? Porque a sabedoria humana, aliada à magia e ao misticismo, não resolve o problema do mundo. Não resolve o seu problema, irmãos. Magia, misticismo, crendice. Você não tem a cor preferida, você não tem o número preferido, você não tem o pé direito para entrar no campo de futebol, isso, você não tem madeira para isolar, isso é tudo crendice, isso não serve para nada. Ah, pastor, mas eu já fiz isso e deu certo. Isso é tudo coisa da sua cabeça. Deus prevalece sobre tudo, a palavra de Deus prevalece sobre tudo. Por que o reino de Cristo prevalecerá? Porque o poder humano, ainda que a gente, aos nossos olhos, pareça ser um poder absoluto, nada pode diante do poder de Deus. E por fim, porque o Deus de Daniel é o único que é pleno em conhecimento do passado, do presente e do futuro, e em poder absoluto no céu, na terra e debaixo da terra. Olha aí para esse texto, irmãos. Aí no versículo 25, olha o que diz, versículo 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas
mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito. São estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios e te revelou o que há de ser, a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Esse é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Meus irmãos, é importante ressaltar aqui, na interpretação do sonho de Nabucodonosor, que Daniel, ele exalta a Deus. Ele não exalta a si mesmo. Ele poderia fazer como esses vendilhões da fé que temos por aí. Poderia ter pego para si
os louros e ter dito: olha, eu sou o cara, eu sou o profetão, eu sou o pastorzão, eu que revelei a sua visão e seu sonho. Não, Daniel diz Deus. Daniel dá o crédito a Deus, ele coloca as luzes, o foco em Deus. Ele acentua o contraste entre a impotência humana e o poder de Deus. Ele destaca também a supremacia, a superioridade do Deus vivo sobre as divindades da Babilônia, porque o que estava em questão ali era toda a crença, todos os valores, todo o conjunto de crenças e valores dos babilônicos através de suas religiões. E então Daniel aponta que só há um Deus que tem poder para revelar o profundo, o misterioso e aquilo que está oculto. O sonho do rei diz respeito ao plano de Deus para a história, meus irmãos. É Deus mostrando para Nabucodonosor, e Daniel registra isso em seu livro. É Deus mostrando o seu plano. Daniel, ele descreve o sonho da estátua como um contraste entre os reinos do mundo e o reino de Cristo. Olha o versículo 31 e 36. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. Ele explica no versículo 36, esse é o sonho, também a sua interpretação. Qual era a interpretação? São reinos que vão reinar até quando a pedra que não tem origem ser lançada. E aí ele fala da cabeça de ouro, e ele diz: a cabeça de ouro é tu, Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, meus irmãos, foi chamado de rei de reis. Ele era o maioral, era o rei mais potente daquele tempo. Ele era a cabeça de ouro, ele representava o seu império. A sua palavra era lei. Todos vão morrer. Ele governou durante 41 anos. E aqui nós estamos no segundo ano do reinado dele. Ele reinou por 41 anos. Ele transformou a Babilônia no maior império e na maior cidade do mundo. Ele alargou as fronteiras do seu império. Ele cresceu o seu império em força, em riqueza, em poder. Mas todo esse poder foi dado por Deus para um propósito. Nós vimos isso. Dê uma olhadinha no versículo 37 e 38. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino. Foi Deus quem constituiu Nabucodonosor. O próprio Daniel disse: é Ele quem levanta os reis e é Ele quem depõe os reis. Foi Deus quem constituiu o rei. A Babilônia, irmãos, ela é o berço da legislação. Na Babilônia existia um rei chamado Hammurabi, falamos sobre isso. E Hammurabi foi o primeiro rei a criar um código, uma constituição, um código civil e um código penal. É da lei de Hammurabi que Moisés extraiu alguns princípios para a lei mosaica. Inclusive, é na lei de Hammurabi que aparece a ideia de olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Então, o Império Babilônico foi conhecido como o Império da legislação, das leis, da organização legal do povo. Esse é o reino da Babilônia, essa é a cabeça de ouro. Em segundo lugar, Daniel interpreta que o peito e os braços de prata. O peito e os braços de prata, como são dois braços, é aquilo que foi interpretado ao longo da história como os impérios que veio depois de Nabucodonosor, que adentraram na Babilônia e destruíram e devastaram a Babilônia, e até hoje a Babilônia é só ruínas na região do Iraque. Estão lá as ruínas da Babilônia. O Império Medo e Persa,
dois impérios, impérios de prata. O Império Medo-Persa era o império, pelo caráter de ser dividido entre dois povos, duas nações, e esses medos e persas, eles vieram da Rússia, invadindo o Iraque e formando um povo, e adentraram também para o Oriente. Eles eram um povo que estruturou a forma de arrecadação tributária. Eles foram conhecidos como a primeira nação a estabelecer um códice tributário naquele tempo. O tórax e os braços de prata representou o Império Medo e o Império Persa. Depois, Daniel fala sobre o ventre e os quadris de bronze, que representa o Império Grego. Primeiro era grego, romano, mas o grego tinha mais influência sobre o Império Romano. E esse império alcançou o seu apogeu sob o poder de Alexandre Magno, ou o Alexandre o Grande, no ano 333 antes de Cristo. E ele foi conhecido como um império que dominou o mundo inteiro e trouxe a cultura, trouxe a língua grega e trouxe os jogos para o mundo. Trouxe a filosofia dos gregos, trouxe uma cultura das mitologias de seu povo. Ele introduziu um só idioma em todo o mundo, que era o grego. Esse era o poder que representava os quadris, o ventre e os quadris. Em quarto lugar, Daniel interpreta o significado das pernas de ferro e dos pés de ferro e de barro. Esse império aí, Daniel detalha com mais precisão. E aí Daniel, ele diz que esse império, ele era de ferro, mas quando descia para as pernas e para os artelhos, para os calcanhares, era barro e ferro. Era a representação do Império Romano, que veio logo em seguida ao Império Grego. Nesse tempo, o Império Romano era forte como o ferro. O Império Romano venceu muitas batalhas porque o exército romano era conhecido como um exército sanguinário. Foi Roma que instituiu a pena capital de crucificação e tornou essa pena conhecida por todo o seu império. Todo o tipo de criminosos ou de inimigos que fossem contra Roma e que eram reconhecidamente inimigos estratégicos, eles matavam pendurado em cruzes. E então, o Império Romano é conhecido como o Império da legislação, do direito. O direito romano, até hoje, é o direito copiado em vários lugares do mundo. O Brasil, por exemplo, adotou um direito que tem origem no direito romano. Já os Estados Unidos adotou o direito que tem origem no direito inglês. O Império Romano ficou conhecido como Império da legislação. Mas finalmente, irmãos, Daniel explica sobre a pedra que esmiuça a estátua. Dê uma olhada, versículo 44. Diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Que reino é esse, irmãos? O reino de Cristo, que sempre prevalecerá, será jamais destruído. Há alguns teólogos que interpretam que esse pé de barro e de ferro é o sistema democrático de governo. Há quem interpreta que foi o período romano, que com o advento de Cristo, o reino de Deus se estabeleceu. Essa é a visão dos amilenistas. Mas os pré-milenistas acreditam que ainda isso não aconteceu. Que isso acontecerá com a segunda vinda de Cristo. Que é quando ele vai de uma vez por todas destruir todo o sistema do mundo e todos os seus
valores. Mas bem, Daniel explica qual é o significado dessa pedra. Ela representa o reino de Cristo que foi estabelecido, que virá e que destrói todos os outros reinos e enche toda a terra. O reino de Cristo, irmãos, na nossa perspectiva, ele já veio quando Cristo inaugurou. É chegado o reino de Deus. Ele está entre nós. Nós somos seus súditos. Mas haverá uma segunda vinda de Cristo, que é a consumação deste reino. Os reinos deste mundo serão destruídos na segunda vinda de Cristo. O reino de Cristo será estabelecido totalmente. E então todos os joelhos se dobrarão. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Quando eu era criança e era adolescente e frequentava a igreja, uma das coisas que as professoras ensinavam era: olha, está vendo as suas mãos? As suas mãos e seus dedos representam a sociedade atual. Há diferenças de tamanho, mas quando Cristo vier, todos serão e se colocarão de joelhos diante de Cristo, e declararão que Jesus Cristo é o Senhor. Quando todos se porem de joelho, todos se nivelarão diante de Cristo. Então o reino de Cristo é um reino que prevalece, é um reino que governa e governará para sempre. E então o reino de Cristo vem crescendo e vem se espalhando por todos os cantos e todas as partes desse mundo. Ao mesmo tempo que o reino desse mundo está marcado por esplendor, por glória, por fama, por sucesso, o reino de Cristo é marcado por misericórdia, por graça, por perdão, por submissão ao seu rei. Irmãos, os tempos da Babilônia não é diferente dos tempos de hoje. As nações mais ricas do mundo sugam as mais pobres. Os grandes poderes, os grandes conglomerados de impérios financeiros subjuga os países mais pobres. Mais do que isso, as nossas conquistas também não são construídas com grandes riscos para nós mesmos. Conquistamos o espaço, mas nós construímos bombas mortais. O homem inventou o avião, mas usamos o avião para jogar bombas. O homem levantou as indústrias maravilhosas, pomposas, mas elas poluem o meio ambiente. Além disso, ainda usamos o poder e a riqueza para oprimir os fracos. Pessoas, quando têm dinheiro, humilha quem não tem. Um fato digno de nota é que os reinos do mundo são descritos aqui por Daniel de cima para baixo. Isso revela o quê? A progressiva decadência dos reinos do mundo, que começam no ouro, prata, bronze e terminam no barro. Só o reino de Cristo é invencível. Só o reino de Cristo dominará para sempre. Daniel revela, irmãos, a supremacia do reino de Cristo sobre os reinos do mundo. Olhe novamente o versículo 44 e 45. Diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O reino de Cristo prevalece. Continua: como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que há de ser futuramente. Ou seja, Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra rejeitada pelos homens, mas aceita por aqueles que creem.
Para o mundo, a pregação do Evangelho é loucura, mas para nós que somos crentes, Cristo é o poder de Deus que destruirá todos os poderes e os reinos deste mundo. Esse é o Cristo a quem nós servimos. Eu gostaria de encerrar essa mensagem voltando a um texto que o reverendo Bruno leu no início, o Salmo de número 113. Abra sua Bíblia no Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus? Não há reino que subsistirá. A pedra que é Cristo, o reino de Cristo, sempre prevalecerá. Curve sua face, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por sua palavra. Te louvamos e bendizemos o teu nome. Te damos graças pela tua misericórdia. Obrigado a Deus porque tu revelou o seu plano. Tu revelou as suas verdades, mesmo há centenas, milhares de anos atrás, milhares de anos atrás, o Senhor revelou o seu plano. Revelou que Cristo é a pedra que destruirá todos os poderes deste mundo. O reino de Deus foi estabelecido. Nós somos seus servos, somos seus filhos. Servimos ao Senhor e servimos ao teu reino. Mas em breve, Cristo retornará. E com todos nós, julgaremos o mundo e destruiremos os valores deste mundo por meio da ira do Cristo, da ira desta pedra, que não tem origem, que é desde sempre e que destruirá os pés de barro. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém.